A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Dá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar para o pastor Emanuel aqui. Ó. Muito obrigado, isso é uma realidade. Pastor Emanuel está parecendo um manequim de vitrine de shopping center, né? Uma alegria, pastor, estar aqui nessa linda igreja mais uma vez e nessa oportunidade, acreditando que Jesus vai nos visitar poderosamente nessa noite. Pode tomar o seu assento. Em nome do pastor Emanuel, eu cumprimento todos os demais pastores, os vice-presidentes, os secretários, os superintendentes, os vereadores presentes, os líderes aqui da Umadembe, meu amigo vereador lá de Guará, o Márcio Almeida. Como o tempo é curto e exíguo, eu digo a todos eles, muito obrigado por estarem conosco aqui. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Como o pastor Emanuel disse que essa igreja gosta de ficar de pé, você por bondade poderia se colocar sobre seus pés, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo de número 14, do mesmo livro. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ou ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Você poderia pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado? Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Você poderia agora apertar a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho.
Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos e entendemos que mais uma vez esta linda igreja será o palco da sua manifestação, e que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São José dos Campos. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, dando a Jesus um lindo grito de glória a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para essa linda reunião de escola bíblica, as autoridades constituídas, que bom que todos nós estamos na presença do Senhor. Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, e o Senhor colocou no meu coração algo tão extraordinário, que se eu conseguir transformar em palavras aquilo que eu já estou sentindo, possivelmente muitos entre nós serão hoje tomados pela presença do Senhor Jesus. Vou pedir ao Roberto para tocar um pouquinho mais baixinho o seu teclado, Roberto, bem baixinho, tá bom? Eu sirvo a Jesus desde criança. Eu comecei a pregar o Evangelho, pastor Emanuel, com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 53, Jesus. São 40 anos pregando o Evangelho do Senhor. Já preguei em quase 100 países do mundo, e aqui no Brasil em mais de 4.700 municípios. E me sinto ainda como alguém que está iniciando na caminhada, porque esse ofício de ser um pregador não é tão fácil, e principalmente para quem eu prego para a noiva do Cordeiro, eu prego para uma igreja viva, que está aqui, mas em breve vai sair daqui. Então, é com muito temor e tremor que eu peço a atenção desta mesma igreja, para que eu possa aqui raciocinar com os irmãos dessa escola bíblica sobre um pensamento. Nós somos a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem uma marca, nós temos uma identidade, e nós jamais poderemos perder essa marca ou essa identidade. Cada igreja tem um nível de intimidade com Cristo. Se você lembrar das grandes denominações do Brasil, cada uma delas tem uma característica. Se lembrarmos da Universal, por exemplo, lembraremos que eles pregam muito sobre a prosperidade. Se lembrarmos da Igreja Deus e Amor, vamos lembrar que eles pregam muito a revelação e a oração. Se pegarmos os irmãos presbiterianos ou batistas, vamos lembrar que eles nutrem muito um desejo por uma avidez, por conhecer, por sabedoria. Mas a Assembleia de Deus tem uma marca que é notória. Somos a igreja do avivamento. Somos a igreja do Pentecoste. Ou pelo menos deveríamos ser. A marca de um assembleiano está no seu íntimo. Está em uma intimidade que ele nutre com um ente muito querido, que é invisível, e está conosco em todos os cultos, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, sendo assembleiano desde criança, quer me deixar muito triste ao estar no culto e as pessoas ficarem paralisadas, ou ficarem andando sem parar, ou ficar mascando chiclete, ou ficar olhando para o celular. Eu fico à beira de uma fúria, à beira de um ataque. Eu encarno o salmista quando disse: o meu zelo pela tua causa me consome.
porque eu sei quão precioso é este momento aqui. E eu sei do que Jesus pode fazer em alguns momentos numa reunião como essa, porque foi num culto como esse que a vocação divina floresceu em mim. Foi num culto como esse que eu recebi os talentos, os dons do Senhor. E eu tenho certeza que o que Deus fez na minha vida pode fazer na vida de qualquer um que aqui dentro está. Alguém acredita que Deus ainda fala? Eu me lembro do primeiro culto que eu participei numa Assembleia de Deus, foi uma quinta-feira como essa. A diferença é que era uma igreja muito pequena, e era um culto chamado lá na congregação de culto de Pedro, Tiago e João. Só tinha 3, 4 crentes. E foi num culto desse que eu aceitei Jesus como Salvador. E eu tive a felicidade de sentar do lado de um rapaz que era muito fervoroso, inclusive era meu vizinho, e eu nem sabia que ele era crente. Depois eu fui reclamar com ele, falei, não sabia que você era crente. Ele falou, você também nunca me perguntou, né? Esses crentes 007, né? são espiões. E aí no meio do culto, conforme o culto foi crescendo, ele foi ficando valente no culto. Ele estava quietinho, daqui a pouco ele começou a dar glória, daqui a pouco ele levantou uma mão para cima, daqui a pouco ele bateu as duas mãos, daqui a pouco ele bateu os pés no chão, daqui a pouco ele partiu para os extremos, ele gritou, Ihu! Quando ele gritou, Ihu, eu falei, minha mãe tinha razão, minha mãe não era crente, me levava muito em centro de macumba, e eu falei, eu acho que ele recebeu um encosto aqui, para dar um grito daquele jeito. E daqui a pouco ele começou a falar uma palavra, e ele começou a ficar muito fervoroso, falava ela muito rápido, e eu fui me afastando dele. Eu me lembro que no final do culto, depois de entregar minha vida para Jesus, eu perguntei a ele se a mãe dele era dona de uma floricultura, e ele olhou para mim e disse, por que você pergunta? Eu falei, porque você passou o culto inteiro falando samambaia, samambaia, samambaia. Eu falei, que samambaia é essa? Ele disse, não é samambaia não, é língua de anjo. E eu olhei para a cara dele, né? Aquele assembleiano bem fervoroso, ele só tinha 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e beta de mãe, era meu vizinho, fugiu da escola, e eu falei para ele, e você fala em língua de anjo? Ele disse, eu falo. Eu falei, mas você não fala nem a língua portuguesa direito? Ele disse, é porque eu fugi da escola, mas das línguas dos anjos eu nunca faltei de uma aula. E eu falei, onde que é a aula que você vai? Ele disse, é aqui nessa igreja, na Assembleia de Deus. Eu disse, quem é o seu professor de línguas? Ele disse, é o Espírito Santo. E eu olhei para ele meio desconfiado, eu disse, isso é loucura. Ele disse, não, está escrito na Bíblia. E eu falei, onde? E ele falou, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu falei, lê para mim. Ele disse, eu não sei ler, mas sei que está escrito em Atos 2. E eu peguei a Bíblia dele, olhei aqui no início, onde estava escrito, abri na página e li Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pela primeira vez na minha vida, com 13 anos de idade. E quando eu li, aquela palavra se tornou viva dentro do meu coração. Alguém se lembra do que está escrito lá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Daquele dia em diante, eu me tornei o mais pentecostal da minha congregação. Eu acreditei piamente que aquilo fazia parte da nossa doutrina, e muito mais do que a doutrina. Com o passar do tempo eu entendi que as línguas estranhas eram para nós, assembleianos, uma espécie de legado, algo que Deus deu de presente para os assembleianos. E talvez seja por isso que a nossa igreja tenha crescido tanto. A nossa igreja não esparramou pelo mundo todo porque ela era cheia de pessoas influentes. Pelo contrário, a maioria dos nossos pais na fé eram leigos, analfabetos, literalmente analfabetos. A Assembleia de Deus é a Assembleia dos leigos. Nós aqui não exigimos muito diploma de formatura, basta alguém ter a desenvoltura e gostar de falar no microfone, que temos o culto das crianças, o culto dos jovens, o culto das senhoras, o culto dos obreiros, e aquele que sabe falar, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E a pessoa, se tiver desenvoltura, ela vai longe, porque nós apostamos que Deus, de fato, Ele não precisa de talentos humanos, Ele só precisa que alguém acredite que o talento está nas mãos dEle.
Quando me disseram que eu poderia me destacar dentro da igreja se eu buscasse a presença do Espírito Santo, eu não me fiz de rogado. E tenho uma alegria de ter participado no início da minha fé ao lado de pessoas que eram extremamente fervorosas. Tenho uma alegria de ter congregado com alguns irmãos que faziam reuniões de orações nas suas casas. E eu não sei se isso vai constranger alguém. Tenho a felicidade de ter aprendido com os irmãos de antigamente a subir um monte para orar. E eu orava no meio do mato. E há um mistério no meio do mato. Não me pergunte o que é. Hoje, com a cultura que eu tenho, eu não consigo explicar, literalmente falando, o que é que acontece. Mas tem um mistério quando a gente se reúne em oração profunda. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que a igreja da qual eu faço parte, que é essa linda igreja Assembleia de Deus, ela já não é mais como era antigamente. O que eu vi hoje aqui, eu confesso aos irmãos, eu estou estupefato, eu estou feliz. Fazia tempo que eu não vi uma juventude cantar e a glória de Deus descer sobre a igreja. Fazia tempo que eu não via a glória de Deus descer num culto onde as pessoas cantam o hino da harpa, porque ultimamente esse tipo de movimento tem sido raríssimo. Parece que as pessoas mais modernas, os crentes desse tempo presente, e vêm ao culto e ficam filosofando demais, ficam tentando compreender e entender o que acontece aqui. Alguns vêm à igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Outros vêm à igreja porque estão viciados em religião. Mas ainda tem um remanescente que quando atravessa a porta da igreja diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A presença do Espírito Santo é para o crente assembleiano como o ar que nós respiramos. E a pergunta que fica é: por que falamos em línguas? Se você perguntar a alguém que está do seu lado agora, por que falamos em línguas estranhas? Você vai ouvir um silêncio sepulcral no meio da igreja. Porque nos ensinam a buscar, nos ensinam a querer, mas não nos ensinam o porquê querer e o porquê buscar. Aí o assembleiano, ou aquele que se converte à Assembleia de Deus, no início, quando ele vê esse algo sobrenatural, porque todo ser humano, ele tem uma fome daquilo que é sobrenatural. Você acha que eu estou falando muito? Chega no seu trabalho, na escola, ou com um amigo e diz assim: eu tive um sonho essa noite. E você vai ver todo mundo parar e ficar te olhando, porque todo mundo quer ouvir aquilo que não se explica. Todos nós temos uma afeição por aquilo que é sobrenatural. Não foi isso que o salmista orou dizendo: a minha alma tem saudades do céu? Como assim, saudades de um lugar onde aparentemente nós nunca fomos? Por que nós queremos tanto ir para o céu se nunca fomos lá? São segredos. Na verdade, nós viemos de lá. Está escrito, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Salomão dizendo que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, ou seja, o pó volta ao pó, mas o espírito esse retorna a Deus, porque foi Deus quem o deu. Então entenda, parte de nós veio da terra, parte de nós veio do céu. A parte da terra precisa da terra para sobreviver, e a parte nossa que veio do céu precisa do céu para sobreviver. Parte de nós precisa de arroz, feijão, carboidrato, proteína, água. Parte de nós precisamos ter o nosso corpo abastecido, a gente precisa nutrir o corpo com o organismo, com sais minerais. Mas parte de nós precisa daquilo que os olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, daquilo que talvez ainda nem desceu ao coração do homem. E isso nós encontramos num culto pentecostal. Vou falar de novo, isso nós encontramos em um culto pentecostal. E talvez essa grande mudança da igreja de antigamente para a igreja moderna se dê porque alguns entre nós deixamos de acreditar no sobre-humano. Passamos a buscar uma compreensão tudo aqui na esfera da horizontal. E nós pentecostais sabemos que nem tudo se responde ou se resolve na horizontal. Parte do que cremos vem da vertical. Eu amo crente que entende, vou falar de novo. Parte de nós precisa da horizontal para viver, mas parte de nós precisa da vertical para sobreviver. Eu venho ensinando há anos que o crente pentecostal não é normal. E não adianta querer buscar normalidade em um crente pentecostal. Por que não, pastor? Porque não dá para explicar o culto pentecostal. Como é que você explica que essa criatura que está do seu lado aí, que é analfa de pai e beta de mãe, em algum momento do culto, é como se acionasse dentro dela um dispositivo e ela começa a orar num idioma que ela nunca estudou? Como é que acreditamos que de repente Jesus levanta alguém que fala em nome dele?
como em uma profecia, ou como a gente na nossa infância, já faz tempo que eu não vejo, mas levantava alguém em línguas, levantava alguém interpretando línguas estranhas. Foi assim que a Assembleia de Deus cresceu, porque parte do nosso culto era verdadeiramente um espetáculo divino, onde a gente entrava no culto, a gente sabia como o culto começava, mas a gente não tinha noção de como o culto terminava. Muito diferente dos dias de hoje, onde basta o crente assembleiano colocar o pé na porta e antes de entrar fazer aquele ritual, dar uma olhadinha assim e a pessoa já entra com a cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Por quê, pastor? Porque ela olha e já diz assim: eu já sei quem vai cantar, eu já sei até o que a pessoa vai cantar. Pior, ela olha e diz assim: eu já sei quem vai pregar. E pior, eu já sei até o que a pessoa vai pregar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso, é a pessoa entrar no culto e dizer: eu já sei como o culto vai terminar. O culto não pode ser previsível, não o culto pentecostal. O culto racional ele é previsível. Ele tem os 3 hinos da harpa, a oração de pé, a leitura da palavra, os departamentos cantando, a oração pelos doentes, a palavra pregada, o apelo, a oferta, e assim termina o culto. Esse é o culto racional, é o culto criado pelo homem, é a homilia humana. Mas e se em algum momento desse culto, o dono do culto resolver tomar as rédeas? E se isso acontecer? Cumpre a nós, a crentes, sermos sensíveis e entendermos que naquele dia especial, nós devemos dar vazão à voz do Espírito Santo. Foi assim que a nossa igreja cresceu a nível internacional. Daniel Berg e Gunnar Wingre, nos seus livros, em um deles, escrito por um biógrafo, Diário de um Pioneiro, contam coisas que fariam crentes modernos agora ficarem apavorados, iriam dizer que é heresia. No livro Diário de um Pioneiro, Daniel Berg, Gunnar Wingre, melhor dizendo, diz que ele estava pregando em Belém do Pará, no início do século, e ele viu um irmão no meio do culto, e o Senhor falou para ele: profetize a ele. Não tendo como ir até o irmão, porque a igreja estava cheia, ele estendeu a mão para o irmão, e olha o que ele disse: e o irmão flutuou no ar. A Assembleia de Deus não edita heresia, a CPAD tem lá os seus apologistas. No livro mais novo desse livro, agora buscaram uma nova versão, tiraram a palavra flutuar, porque ela é muito mística, e colocaram assim: eu orei pelo irmão e ele foi erguido do chão bem alto. É a mesma coisa, só que flutuar é meio zen, é meio místico. Por que temos tanto medo disso? Por que temos tanto medo de acreditar que a carne e o osso podem em algum momento ser tomados por uma presença invisível? Como é que você acha que Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão? Você acha mesmo que essa mão cheia de dedos, essa mão cheia de calos, essa mão cheia de anéis, essa mão cheia de unhas cheias de esmalte, como é que você acha que a Bíblia diz: porão onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança, ou seja, tomada de território? Você acha mesmo que esse seu pé chulezento aí, a senhora acha que esse seu pé, senhora, cheia de joanete, não é esse pé que toma posse do lugar, e também não é a sua mão humana que cura, é porque você é um veículo. Vou falar de novo: você é como se fosse uma carruagem. Eu vou deixar Paulo falar: vós sois templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita aqui dentro. Então quando você coloca a sua mão, se for cheio do Espírito Santo, a mão do Espírito Santo vai dentro da sua, e é a mão dele que cura. Se o Espírito Santo estiver dentro do assembleiano, quando ele põe o pé naquele lugar, naquele território, não é o pé dele que toma posse, mas é o pé do Deus Criador que está dentro dele, que tomou posse daquele lugar. Eu fico feliz de ver tanta gente reagindo, mas pasme, tem pessoas me olhando com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Por quê? Porque para eles isso é muito anormal, e essas pessoas costumam dar desculpas. Eles dizem assim: não, pastor, eu acreditava nisso quando eu era novo convertido, porque eu morava lá na esquina do sovaco sujo. Eu era analfa de pai, beta de mãe, eu não sabia ler nem escrever, era cortador de cana de açúcar, então a gente acreditava em tudo. Mas depois que eu comecei a estudar, depois que eu fui para a universidade, depois que eu sentei com o meu professor de filosofia, depois que eu escutei o filósofo moderno Karnal falar aí esses dias na internet que línguas estranhas é coisa de gente maluca, eu comecei a ficar com o pé atrás. Pastor, eu acho que a glossolalia não existe mais. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Se você é assembleiano como eu, você não pode ficar dando ouvido, primeiro, a demônios. Segundo, todo o seu conhecimento de universidade é esterco. E quem está falando agora não sou eu, estou parafraseando o maior intelectual do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. E terceiro, quando você entra aqui dentro, esse seu anel de formatura não presta para nada.
Quando você entra aqui dentro, o seu título não presta para nada. Ele pode servir lá fora, pode servir para um debate, para um podcast, mas aqui dentro, no templo da Assembleia de Deus, aqui é a glória de Deus que nos envolve. Você consegue compreender isso? Não, pastor, não é isso. Pastor, é que eu amadureci. Acredita em você, amadureceu tanto que você já está podre. E se der qualquer vento de doutrina por aí, é perigoso você despencar e cair. Não, pastor, mas é que eu preciso de uma explicação lógica e plausível, algo que faça sentido. Vou repetir, no culto pentecostal nada faz sentido. No culto pentecostal nada é plausível. No culto pentecostal nada é racional. Por quê? Porque é o divino que se mistura com a terra. Você consegue compreender isso? Pastor, mas isso aí não é coisa para gente da roça? Deixa eu te contar. No início eu pregava e gritava muito. Eu era um menino da roça, eu fui cortador de cana, eu apanhei laranja, algodão e café. Mas de tanto falarem que eu era um menino gritão, eu comecei a estudar teologia. E eu fiz vários cursos. Eu terminei o meu mestrado em teologia numa universidade americana e ganhei o título de Doctor in Divinity por causa de uma matéria que eu apresentei, que os meus professores rasgaram, perguntaram se aquele era o único opúsculo que tinha. Eu disse, só essa. Eles rasgaram para eu não dividir a fé em dois, disseram os eruditos lá. Eu estudei muito, só para uma coisa, para provar todos esses almofadinhas da fé, de que não é o intelecto que me separa do Espírito, pelo contrário, se eu der vazão ao Espírito Santo, somado ao meu intelecto, não tem demônio na terra, não tem anjo no céu, capaz de roubar aquilo que transcende, que está dentro de mim. Eu vou falar uma coisa bem forte, espero que você entenda. Eu estou pregando para um público pentecostal nessa noite. E o pentecostal, ele não é normal. Ele é um caminhante de dois mundos. Ai, Jesus. Vou falar de novo. Pentecostal não é normal, ele caminha entre dois mundos. Parte dele pisa na terra, parte dele pisa nas regiões celestiais. Repito o que disse agora há pouco. Parte dele precisa das coisas da terra, parte dele precisa das coisas sobrenaturais. E o que é sobrenatural não se explica, simplesmente se absorve, se recebe e se usa e vive. O seu problema é que você entra e passa o culto inteiro com a mão no queixo, perna cruzada, filosofando, dizendo, será ou não será? To be or not to be, that's the question. E aí você nunca vai compreender por que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, na qual eu vou entrar daqui a pouco, dizendo, existem coisas que só se discernem espiritualmente. Paulo no início da carta aos Coríntios disse, eu encontrei 3 tipos de crentes na igreja de Corinto. Eu encontrei o homem natural, eu encontrei o homem carnal, e eu encontrei o homem espiritual. Sentado aqui entre nós essa noite, nós temos esses 3 tipos de pessoa: o natural, o carnal e o espiritual. Quem é o natural, pastor? É aquele que nasceu apenas uma vez, não teve o segundo nascimento, não teve ainda uma experiência profunda, algo metafísico, algo invisível, algo que transcende, algo etéreo, algo eterno. Pastor, que linguagem é essa? É uma linguagem do Espírito. Parte dessas pessoas que ainda são naturais entraram entre nós, gostaram da nossa filosofia, gostaram dos hinos, gostaram da pregação, mas não tiveram ainda o envolvimento com aquilo que eu chamo de poder sobrenatural. Continuam sendo naturais porque nasceram apenas uma vez. E para essas pessoas eu não posso questioná-las, nem fazer cobrança, porque enquanto não tiverem um novo nascimento, elas não pertencem a nós. Não, pastor, mas eu fui batizado nas águas, eu tenho a Bíblia dos crentes, eu canto com a harpa dos crentes. Você pode ter tudo de crente, mas você ainda não pode dizer que é um crente de verdade. Por quê, pastor? Porque você está numa Assembleia de Deus. Como é que você é assembleiano e não gosta de barulho? Me explica isso. Como é que você é assembleiano e não gosta de poder de Deus? Como é que você é assembleiano e não gosta de glória? Como é que você é assembleiano e fica irritado quando alguém levanta a mão do seu lado? Como é que você é assembleiano e não gosta que alguém dá um pulo do seu lado? Ora, por favor, faça-me o favor. Você seria um bom crente na igreja batista tradicional. Você seria um ótimo crente na igreja presbiteriana do Brasil. Você seria um ótimo crente em qualquer outro tipo de comunidade. Talvez você seria um bom crente até nas igrejas neopentecostais, porque nas neopentecostais a adoração é em slow motion. Sabe o que é slow motion? É em câmera lenta. A adoração deles é assim. É tudo muito zen, né? É o tal do worship. Você sabe o que é isso, pastor? É esses louvor mais lento que as pessoas começam. É um nhenhenhen, um nalalá. Eu até gosto, acho bonitinho, mas eu sou assembleano.
Eu sou pentecostal da gema. Eu sou assembleiano raiz. Não me venha com desculpa, não me venha disso ou daquilo, porque eu estudei, eu me comunico em 3 idiomas. Eu escrevi 22 livros. Estou no meu 4º mandato como deputado federal, conselheiro de presidente da república. Atuo como presidente de diversas comissões, lidando com aquilo que é da terra e no céu às vezes. Mas quando eu entro dentro aqui da igreja, eu me dispo. Eu tiro todo o intelecto, todo o conhecimento, e volto a ser o menino da Vila Tatu. E volto a ser o menino que subiu o monte para orar. E volto a ser o menino que quando escuta o hino 15 da harpa cristã, o peito ainda sacode aqui dentro. Está me entendendo ou não? Talvez esse seja o seu problema. Você joga a sua frieza. Ai, Jesus, pastor, me arruma um segurança para sair comigo daqui depois. Você usa a sua frieza, você usa a sua falta de sensibilidade, você usa a sua morte espiritual como desculpa. Você fala que são as muitas letras, é que você agora é uma pessoa assim, um assado, e passa o culto inteiro frio numa reunião como essa. E eu tenho pena de quem senta do seu lado, porque a pessoa vem toda empolgada para o culto, aí senta do seu lado e você frio, geladão. 5 minutos mais e a pessoa vai pegar um resfriado sentado perto de você. Agora, em compensação, quando a gente senta, Marquinhos, perto de um canela de forro, perto de um assembleiano raiz, não tem demônio da friagem que resista. Pastor, mas isso tem a ver com emoção? É claro que tem a ver com emoção, tem a ver com tudo, tem a ver com conhecimento, tem a ver com glória, tem a ver com aquilo que é divino, tem a ver com nós entrarmos aqui dentro como uma esponjinha seca e não como uma toalha nova. Oh meu Deus, olha o que eu fui lembrar. Eu no início das pregações, viajando no Brasil, todo lugar que eu ia pregar, os irmãos tinham um quartinho do profeta. E lá no quartinho do profeta tinha uma moringa d'água, e em cima da cama, sempre uma caminha de solteiro, uma toalha dobradinha para a gente tomar banho, e um sabonete Palmolive em cima. Dá um Google que você vai descobrir o que é isso. Aí a toalha, ela tinha uma marca, ela vinha cheia de cheiro de naftalina, porque a irmã e o irmão que estavam hospedando a gente, estavam casados já há uns 150 anos, e para receber o profeta, pegava a melhor toalha. E a toalha estava lá bonita, sempre era bordada e com cheiro de naftalina. A gente ia tomar banho, pense numa prova. Você tomava banho e tentava enxugar. Quem consegue enxugar com uma toalha nova? É impossível. Parece que tem parafina nela. Você passa ela aqui, ela empurra a água para um lado e empurra para o outro. Você pode passar na cabeça, ela fica seca, porque ela não absorve água. Está entendendo? Não adianta entrar aqui dentro como uma toalha nova, toda bonita, perfumada, mas Jesus abre o céu, começa a chover em cima de você, e você fica seco, fica aí olhando a gente com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro, e esse queixo de concreto. Você deveria entrar aqui dentro, desprovido de toda a sua cultura, e falando: Senhor, eu entrei aqui hoje para sair daqui abastecido, eu entrei aqui hoje para receber uma descarga de autoridade. Por que isso, pastor? Porque os demônios que você enfrenta lá fora, eles sabem qual é o poder de um crente pentecostal. O diabo não tem medo do seu anel de formatura, seu idiota. O diabo não tem medo da senhora, porque o seu sobrenome é o sobrenome de uma pessoa importante na cidade. O diabo não treme quando vê o seu diploma na parede. O diabo só fica apavorado quando ele vê um crente que transpira azeite num culto como esse. Por quê, pastor? Porque é esta autoridade divina que nos dá autoridade de fato para entrarmos no mundo espiritual e encararmos o diabo de igual para igual. Repito, nós não somos normais, nós temos de Deus uma graça, e nós não podemos perder essa identidade jamais. A igreja pode ser moderna, ela só não pode ser mundana. A igreja pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. A senhora pode vir para o culto, garota, muito moderna, com esse rosto bonito. Você só não pode deixar que essa sua vaidade te atrapalhe de servir a Deus num culto como esse. Como por exemplo, agora que a senhora está maquiada, já que está usando maquiagem, usa uma maquiagem que dura 24 horas, poxa. Por quê, pastor? Porque com essa maquiagem ruim a senhora fica com medo de chorar, porque se chorar vai borrar todo o rosto. E aí a senhora vai impedindo, porque o Espírito Santo, ele é muito querido, ele é um cavalheiro, entende? Ele não vai enfiando a mão na vida de qualquer um, ele só vai se você convidar ele.
Mas aí você fica, ó, pode vir, mas eu não quero fazer isso. Pode descer sobre mim, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero erguer a minha mão, eu não quero pular. Até porque o salto que a senhora está usando é Luiz 15, tem 18 centímetros. Se pular vai quebrar. É você, garoto, que está aí com essa camiseta comprada muito descolada aí de uma marca tal. Mas se eu pular, pastor, vai amarrotar ela. Pois é, esse é o nosso problema. A gente entra aqui dentro e a gente fica condicionando. Eu só quero que o senhor faça desse jeito. E Deus não é seu empregado. Deus não é seu empregado. Deus sabe o que você vai enfrentar amanhã. E se você receber autoridade nessa noite, escreve que eu estou te dizendo, você vai voltar para casa tão transformado, que quando você pisar na rua da sua casa, você pode chegar gritando: cheguei nessa coisa aqui. E se a vizinha linguaruda, que tem a língua do tamanho da minha gravata, subir no muro e perguntar o que é, você diz: não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com o mundo invisível que mandava aqui nessa rua. Porque agora, sabendo da autoridade que eu tenho, não ficará demônio nessa rua, nem dentro da minha casa. Eu profetizo um avivamento em São José dos Campos nessa noite. Um avivamento tão grande, mas tão grande, que quem viver verá o céu aberto e a glória de Deus descendo em cada rua e avenida dessa cidade. E se alguém acredita em profecia de olho aberto, agora dá um grito de glória a Deus para acordar a cidade inteira. Sou assembleiano. Escute, eu li o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, não li inteiro por causa do tempo. Na galeria dos dons do Espírito Santo, que são 9, o apóstolo São Paulo não gastou um capítulo inteiro para falar do dom da cura, ou dos dons de curar os enfermos, que é o único dom que aparece no plural. Paulo ensinando que não existe só uma forma de curar, existem dons de curar os enfermos. Leia lá e vocês vão ver que o único dom no plural é o de curar. É a maneira de Paulo ensinar. Não se cura apenas colocando a mão, existem outras maneiras de curar. Mas os demais dons aparecem no singular. Paulo não gastou um capítulo para falar sobre a palavra do conhecimento. Paulo não gastou um capítulo inteiro para falar sobre o dom da fé. Mas ele gastou um capítulo inteiro para falar sobre as línguas estranhas. Nós, como assembleanos, deveríamos nos debruçar sobre esse texto e estudarmos mais, para explicarmos aos crentes o que significa falar em línguas. Paulo, no capítulo 14, foi questionado. Por que foi questionado? Porque as pessoas buscavam e recebiam, e aí não entendiam por que recebiam, ou para que recebiam. E alguém teve a coragem, a ousadia de perguntar a Paulo. Devem ter perguntado a Pedro, e Pedro não soube explicar. Devem ter perguntado a João, e João também não soube explicar. Por que não, pastor? Porque Pedro e João, bem como os demais, com exceção de Mateus e Judas, Mateus porque havia aprendido aos pés do Dr. Gamaliel, era mestre em economia, e Judas vinha da terra de Caríates, por isso Judas o Iscariotes, a terra dos pensadores. Os demais eram analfabetos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, Pedro e João acabaram de levantar o paralítico na porta do templo, e alguém viu Pedro pregar e João pregar, e alguém disse: não são pois esses homens iletrados? Como pois os ouvimos falar com tamanha eloquência? Então se questionassem a Pedro porque ele falava em línguas e a João, eles não saberiam explicar. Eles só iam dizer: recebemos e estamos usando. Eu imagino Pedro dizendo: eu recebi, e eu não sei direito para que eu recebi, mas eu sei de uma coisa, a minha vida mudou. Porque até o batismo com o Espírito Santo eu era medroso, eu afundava nas águas, eu ficava endemoniado, porque Jesus teve que expulsar de mim o próprio Satanás, dizendo: para trás de mim, Satanás. Antes do batismo com o Espírito Santo, o diabo queria se ir andar comigo. Antes do batismo com o Espírito Santo, eu arrancava a orelha dos outros. E antes do Espírito Santo, eu negava Jesus. Mas depois do Espírito Santo, a minha sombra começou a levantar paralítico. Depois do batismo com o Espírito Santo, eu mandei um homem levantar em nome de Jesus, e ele não levantou, e eu não corri. Eu pulei em cima do homem, agarrei ele pela mão e coloquei ele em pé, e o paralítico foi curado. Então a explicação de Pedro era: antes do Espírito Santo eu era um, e depois eu era outro. Aí Jesus resolve levantar o 13º apóstolo, e a esse ele dá coisas que não deu aos outros. O apóstolo São Paulo é de longe uma mente pensante. Veja só, Jesus entendeu que era preciso trazer um erudito, era preciso trazer um intelectual para o reino, para provar às pessoas que o Espírito Santo não era dado apenas porque a pessoa era ignorante, analfabeta.
Não sei se você já pensou nisso. Muitas pessoas dizem assim, só cai fogo lá naquelas igrejinhas do meio do mato. Muitos crentes já comentaram, você pode não ter coragem de falar aqui agora. Até alguns obreiros dizem assim, não, eu vou lá naquela igrejinha lá, porque lá cai fogo, na sede é mais difícil, porque aqui tem muito carro importado, tem muita gente. É assim em todo lugar. Eu sou assembleano desde criança e escuto isso desde criança. Isso é um preconceito desgraçado, que nós temos que tirar do nosso meio. Que história é essa? Que o Espírito Santo desce lá no bairro porque o povo é pobre e não desce na sede porque o povo tem riqueza? Quer dizer então que o Espírito Santo é dado para o intelecto? Ou seja, se você é um ignorante, você recebe ele mais fácil. E se você é um intelectual, um pensador, ele não vem sobre você. Repito, isso é um preconceito miserável que temos que expulsar do nosso meio. Se alguém falasse que o Pentecoste era só para aqueles 12, Jesus disse, então eu vou dar o Pentecoste para um camarada que é um erudito. Aí Jesus vem e dá para o apóstolo Paulo. E quem é Paulo? Doutor da lei. Não era um sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Quando a Bíblia diz que ele é doutor na lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ou seja, ele era um doutor em leis, um advogado. Não é só um advogado, ele é poliglota. Eu vejo os crentes lerem Paulo falar, eu falo mais língua do que todos vós, já tem gente que já entra no mistério. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo assim, eu me comunico em vários idiomas. Paulo chegou em Atenas, a capital intelectual da Grécia, e discursou para os gregos, recitando o poema dos epicureus, explicando sobre a filosofia dos estoicos, para assim ganhar a sabedoria dos gregos e aplicar sobre eles a unção e a graça. Mais tarde alguém vai dizer assim para Paulo, você passou pela Grécia e mudou a Grécia por causa do seu conhecimento. Ó Paulo dizendo, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu fui ter convosco, tudo que eu vos falei foi em demonstração de espírito. Vou repetir, quando eu estive convosco, não foi a filosofia dos estoicos, não foi a minha palavra sobre os epicureus, é que quando eu estive convosco, eu vos desafiei a conhecer uma linguagem sobre-humana. Eu levei para vocês a presença do Espírito Santo, que não era uma coisa, não era um vento, não era um azeite, água. O Espírito Santo não era algo, era alguém, e ainda é alguém. Nós assembleanos precisamos compreender isso. Nós só lembramos do Espírito Santo quando cantamos um louvor. Só lembramos do Espírito Santo quando alguém fala, oh, caiu fogo lá. O Espírito Santo não é um objeto, ele é Deus, e ele está entre nós. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Pastor, mas ele disse que onde estiver 2 ou 3 está ele reunido. Sim, ele está aqui representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui representando Deus Pai, Deus Filho. Ele tem uma procuração na mão dele, só que ele é santo. Vou repetir, ele é santo. E aí quando questionamos por que não tem mais glória, por que não tem mais fogo e não tem milagres, é só a gente analisar o nosso estilo de vida. É só a gente começar a perceber que os crentes do tempo moderno não são mais santos como os crentes de antigamente. Os crentes de antigamente iam na escola, no trabalho, na igreja e na sua casa. Os crentes modernos têm condições de ir no shopping, no campo de bola, ir no cinema, têm condições de ir até em algumas baladas escondidos. Os crentes de antigamente não tinham nem rádio, os de hoje tem essa porcaria aqui, ó, e dentro dessa porcaria aqui tem um inferno aberto. Imagine que muitas pessoas que estão sentadas do seu lado agora passaram a manhã, a tarde inteira olhando coisas pornográficas, e aí não consegue desviar porque está viciado em igreja. Lembra que eu disse no início que muitos vêm para cá porque não conseguem ficar longe daqui, mas também entra aqui dentro, parece que está morto. Lá fora não presta para ele, aqui dentro também não presta. A pessoa está com a vida carregada de coisas erradas. Aí entra aqui dentro e o que acontece? O Espírito Santo é santo. Como é que ele vai tocar em você se você passou o dia todo vendo coisas que não prestam, ouvindo coisas que não prestam? Os crentes modernos não querem ser confrontados com os seus pecados. Eles têm os seus pecadinhos de estimação e não abrem mão deles por nada. E ainda dizem, pega leve, senão eu vou para a igreja aqui na esquina, ó. E se aquela lá pegar no pé dele, diz, pega leve, senão eu vou para outra, porque em cada esquina tem uma igreja. Até o ponto da pessoa ir abrir uma igreja para ela, porque é mais fácil abrir igreja no Brasil do que abrir boteco. E a pessoa vai sempre procurar algo que não existe lá, e ela vai querer sempre uma mensagem que massageie o ego dela. Essa é a diferença da Assembleia de Deus. Nós não massageamos o ego de ninguém. Aqui nós não pregamos sobre autoajuda, aqui nós pregamos sobre a ajuda do alto. E a ajuda do alto vem com a presença do Espírito Santo. E aí sabe o problema? Os crentes mais modernos dizem assim, o pastor Marco não é mais um homem ungido.
Dia desse eu parei para ler os comentários nas minhas mídias sociais. Eu tenho 9 milhões de seguidores, e tinha um lá dizendo assim: que saudade de quando o senhor pregava, o senhor era mais ungido. Aí eu falei para a pessoa: mas como assim a pessoa? O senhor dava pulo no púlpito, o senhor gritava, o senhor falava em línguas e dava golpe de Kung Fu quando o senhor era jovem. Aí eu escrevi assim: exatamente, eu era jovem, agora eu já sou vovô, tenho 2 netos. Eu tentei dar um pulo um dia desse, travou a minha coluna, não tenho mais condições, não sou mais jovem como antes. Todavia, o fogo do coração nunca apagou. Nunca passei um dia sem orar em línguas estranhas. Nunca passei um dia sem dobrar o joelho e orar ao Deus dos céus que me visitou na minha adolescência, na minha infância. Posso ter mudado por fora, e a gente muda, a embalagem muda com o tempo, mas aqui dentro o conteúdo continua sendo o menino que nasceu lá na Vila Tatu. Você está entendendo? Diferente de você, assembleiano. Quem olha para você diz assim: ele é o mesmo crente há 550 anos. Olha, a aparência não muda, mas quem senta do seu lado diz: mas por dentro mudou, porque não tem mais línguas estranhas, não tem mais interpretação de línguas, não tem mais profecias, não tem interpretação de línguas. Então do que adianta estar por fora uma bela viola e por dentro um pão bolorento? Então Deus te trouxe nessa noite para te dar um puxão de orelha e falar com você nessa escola bíblica de obreiros que você não é normal e nunca foi, e não pode se conformar em ser normal. Que o nosso culto tem que ter um momento do conhecimento, mas precisamos de um momento de intimidade com Deus, e de que os anjos ainda caminham dentro deste santuário, e que o Espírito Santo está pronto para derramar sobre nós os dons, e que Ele ainda vem sobre a igreja para adorná-la. Alguém acredita no que eu estou dizendo aqui? Deixa eu fazer um exercício. Se você acredita mesmo, levante a mão direita e faça assim com ela. Pede licença a quem está do seu lado e agarre o ombro da pessoa para mim, por gentileza. Olha só, aqui eu vejo, tem gente que nem para fazer isso presta, raça ruim. Agarrou o ombro de alguém? Pode dizer para ela: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Isso, chacoalha a criatura, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família, o seu casamento. Somos pentecostais e não nos envergonhamos do poder de Deus. Gira mais tu e Andre Belecandoro, Asturiri Caralava Xaramacanda. Me ouça. Já que os mais simples não conseguiram explicar o que era a unção, o que era a glória e os dons do Espírito Santo, Jesus levantou o apóstolo Paulo, um poliglota, um universitário, um homem que tinha dupla cidadania, ou seja, ele vinha da aristocracia judaica, era um homem de sangue azul. Lembrando que nos tempos de Paulo, 95% dos judeus não tinham acesso à leitura, porque Roma os oprimia com mão de ferro. Não tinham apenas acesso à leitura, bem como à escritura. Os únicos que tinham acesso à leitura eram os levitas. Então imagine que naquele tempo as pessoas mal viviam, sobreviviam. E nesse tempo Paulo já era um erudito, estudado, de família rica. Jesus salva esse nanico, porque era um homem de 1,5 metro de altura, segundo os historiadores, uma cabeça desse tamanho. Há quem diga que era caolho e manco de uma perna, fora ser calvo por natureza. Esse é o homem que Deus vai usar na Grécia, num lugar que só tem gente alta, bonita, entra aquela coisinha arrastando uma perna ainda. Aí todo mundo olha para ele e diz assim: esse é amaldiçoado. Aí o céu olha para baixo e diz assim: no meio dessas beldades só tem um abençoado, que é aquele ali. Porque é a visão diferenciada. Os homens veem por fora, Deus vê por dentro. É Paulo que entra no meio desse povo e tem uma revelação que transcende. Preste atenção. Quem deveria ter educado Paulo nas escrituras, no ensinamento do Pentecoste e do cristianismo, deveria ser Pedro e João. Mas Pedro e João também se afastaram de Paulo. Paulo passou 14 anos abandonado na cidade de Tarsis. Ele que vai dizer isso lá na carta aos Gálatas,
dizendo há 14 anos passado, ele falando com Pedro, porque alguém viu que por onde ele passava coisas extraordinárias aconteciam, e começaram a questionar, como é que por onde ele passa tem esses sinais? Quando resolveram questionar Paulo, ele disse, já que vocês não me levaram para a escola bíblica de vocês, Jesus me levou para uma escola bíblica no céu. Alguém lembra de Paulo falando, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas foi ao terceiro céu. Preste atenção, a Bíblia não diz que chegando lá ele viu coisas, não, a Bíblia diz, e lá este homem ouviu, ou seja, ele aprendeu, ele foi doutrinado, ele foi evangelizado pelo céu. Pedro e João não conheciam os 9 dons do Espírito Santo, Paulo conhecia. Paulo não conhecia apenas os dons, ele conhecia os frutos. É Paulo quem sistematiza na carta aos Gálatas os 9 frutos do Espírito. É Paulo quem doutrina a igreja sobre os dons do Espírito Santo. E eu repito, em nenhum capítulo de todas as suas epístolas ele vai gastar para falar de 8 dons, mas das línguas ele gasta um capítulo inteiro. Porque alguém falou para ele, por que é que eu falo em línguas estranhas? E Paulo diz assim, quem fala em línguas não fala a homens. Vamos de novo. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. E aí alguém deve estar perguntando, e o que é que eu falo a Deus? E Paulo diz assim, em mistérios. E alguém pergunta, e o que é mistério? Eu imagino Paulo dizendo, se eu soubesse não era mistério. Mistério é aquilo que ninguém sabe. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus o entende. E em mistérios fala com Deus. Aí Paulo vai se adiantando, as pessoas vão questionando, ele diz assim, quem ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. O que ele está dizendo? Quem está falando em línguas, a mente não entende o que a pessoa fala. A mente fica sem frutos, mas o Espírito ora bem. Vou falar de novo. Nós falamos que falamos em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas não fala, ele ora. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque em mistérios fala com Deus. Ele diz, quem fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, porque a pessoa não sabe o que está falando, mas o seu espírito, ele ora bem. Vamos falar de novo. Quando um crente aí do seu lado fala aquela língua que você não entende nada, como a que eu achei no início da minha fé, que era samambaia, ele não está falando com você, ele está falando direto com Deus. Como ele está falando direto com Deus? Não tem homem, não tem demônio e não tem anjo que interprete o que ele está falando, porque Paulo está dizendo que quem fala em línguas fala direto no ouvido de Deus. Quem está falando com Deus fala com ele em mistérios. Que mistérios? Só Deus sabe o que é. Paulo está dizendo que quando você começa a orar em línguas, tudo que está trancado na sua alma e que te atormenta e você não sabe, é verbalizado. E olha o que eu vou falar agora, vocês nunca escutaram isso aqui. Notaram que nos últimos 15, 20 anos há um surto de crentes com depressão profunda? Eu tive depressão profunda. Eu estava pregando lá no Mato Grosso, e quando eu falava sobre depressão, levantou, na época, o presidente, pastor Dionísio, e ele pediu a palavra e disse, aqui só dentro de Campo Grande, nas nossas congregações assembleianas, temos catalogado 250 adolescentes que estão se cortando, mutilando o pulso. É um fenômeno e ninguém consegue explicar. Eu sou casado com uma psicóloga, e eu sou muito curioso, e eu fui estudar os livros da minha esposa, e eu fiquei apavorado com o que eu descobri. Psicólogo é o profissional de saúde mental que não usa remédio, não dá remédio, isso é psiquiatra. Então o que o psicólogo faz? Ele ouve a pessoa. E para funcionar o tratamento tem que ser pelo menos 10 sessões. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque em 10 sessões o psicólogo vai notando que em cada sessão a pessoa repete palavras. Ela nem está dando conta, ela fica repetindo assuntos. E depois de 10 sessões, o psicólogo olha aqui e diz, Simone falou muito disso, então o problema está aqui.
O que atormenta a gente está no nosso inconsciente, que às vezes vem para fora pelo nosso subconsciente, e o nosso consciente não consegue entender. Por que opressão? Por que angústia? Por que tristeza profunda? Frustrações do passado, ansiedade do futuro. Isso é o resumo da depressão profunda. E aí a minha esposa, anotando as anotações delas, ela disse, ó, depois de 10 sessões, a pessoa fala sem saber o que é, e eu descubro. Aí o psicólogo vai lá e destrava a pessoa. Ele pega aquele assunto e começa a puxar a língua da pessoa. A pessoa volta naquele lugar, naquele momento da vida dela, e ela tem uma crise de choro, e ela destrava a alma, e a pessoa melhora. Aí o Senhor falou comigo, eu dei um dispositivo de válvula de escape, e o crente não usa. Eu disse qual? O Senhor me disse, as línguas estranhas. E eu falei, por que, Senhor? O Senhor disse, porque é mistério, está trancado dentro da alma. Quer ver? Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, errava, medroso. Pedro, depois que o batismo com o Espírito Santo, pula no meio de uma multidão e diz, aqui não tem ninguém bêbado, aqui está todo mundo cheio do Espírito Santo. Agora me diga, que Pedro é esse? Porque o Pedro dos evangelhos negou Jesus diante de uma mulher que falou, você se veste igual a ele. Eu nunca vi Jesus. Você fala igual a ele. Eu não conheço ele. Como é que esse Pedro medroso ficou valente? Pergunte para mim como, pastor. No dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a orar em línguas. E orar em línguas é falar mistérios. E ele foi destravando a alma dele. E quando ele falou em línguas, Deus ouviu. Porque quem fala em línguas não fala para homens, fala para Deus. Paulo vai mais longe. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? Essa igreja comprou um terreno anos atrás. Depois do terreno ela começou a construir. O templo não terminou, está sendo edificado, está sendo construído. Paulo diz que a cada momento que você fala em línguas, você é construído, você é edificado. Você vai tirando o lixo da sua alma e colocando para fora. E eu entendi que nos últimos anos os crentes começaram a entrar em depressão profunda, porque não tem mais batismo com o Espírito Santo. Os crentes gostam de gritar, gostam do barulho da guitarra, do barulho da bateria, gostam de um cântico grande, falam glória a Deus, aleluia, mas na hora das línguas estranhas travam, param, não falam mais em línguas, não buscam mais batismo com o Espírito Santo, espera que tudo se resolva aqui nesse patamar da vida. Mas nós que viemos lá da roça, nós que crescemos vendo os nossos pais que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, nós que crescemos aquelas congregações com aqueles presbíteros que tinham aquela gravata que ia por cima daquele barrigão, a barriga lá, cemitério de frango, não tinham a profundidade da teologia que eu tenho, mas eu não tenho 10% da graça e da unção que eles tinham. Como é que eles conseguiam passar o dia inteiro trabalhando igual um louco no meio da roça, e no culto ainda pregar por 2 horas? Que vitalidade era essa? É porque eles eram edificados. Eles abriam a boca para falar em línguas. Aí vem o crente assembleiano moderno e diz assim, eu só falo em línguas se eu sentir. E você quer sentir o que para falar em línguas, ô bocó? Quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Quer sentir uma brasa de fogo tirada por um serafim lá do trono de Deus? Eu não preciso sentir nada para falar em línguas. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu posso falar agora, amanhã posso falar dentro do carro, debaixo do chuveiro. O seu problema é esse, você espera uma semana inteira para falar em línguas, aí vem para o culto e fica olhando o pregador com essa cara de paisagem. Passa o culto inteiro com a perna cruzada, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para a gente, esperando que o pregador tenha uma vara de condão na mão, dizendo, abracadabra para o céu se abrir. Eu não sou mágico, eu sou um sacerdote, e eu estou te ensinando. Se você é assembleiano raiz e é batizado com o Espírito Santo, faz o teste. O que, pastor? Feche os olhos e comece a orar em línguas. Todos os que estão aqui nessa tribuna só estão aqui porque foram batizados com o Espírito Santo.
Somos a igreja do batismo com o Espírito Santo. Eu já estou terminando. Precisamos de um renovo agora, ou não teremos uma igreja viva amanhã. Vou repetir: ou temos uma redescoberta do poder do Pentecoste, ou dentro de 10 anos nossos cultos serão pesados, pedantes e vazios do sobrenatural. Esta safra de assembleianos de cabelos brancos está indo embora, e cumpra essa juventude aí em cima pegar da nossa mão o dardo e continuar a carreira. O diabo odeia tanto o Pentecoste que nos últimos meses a internet está cheia de desgraças e misérias e deboches sobre o Pentecoste. Línguas estranhas viraram motivo de piada. Coreografias espirituais são colocadas como se aquilo fosse regra e todo crente fosse maluco. E os crentes estão ficando com medo. Os crentes, não precisa de tudo isso, não precisa daquilo nem daquilo. Daqui a pouco não tem mais nada. Daqui a pouco seremos uma igreja onde as pessoas vêm, sentam, batizamos os nossos filhos. Possivelmente os nossos filhos vão ficar, eles vão batizar os filhos deles, e não vai haver uma mudança na sociedade. O poder do Espírito Santo não é um mero sinal, é uma graça inaudível, é uma graça invisível, é uma graça incrível. E nós somos os detentores desta graça. O assembleiano que não busca o batismo com o Espírito Santo, ele perdeu a ânsia de viver o mundo espiritual. O que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa, mas você tem que desejar como eu desejei. Na internet me pergunta, como faz para chegar onde o Senhor chegou? E eu digo, passe por onde eu passei. Busque. Ignore o que as pessoas falam, porque os que falam de você não pagam a sua conta, nem te visitam na hora da sua luta e da angústia. O poder do Espírito Santo é real, ele é necessário. E a igreja do avivamento final não será uma igreja apática, não será uma igreja frívola e vazia, será uma igreja adornada, será uma igreja viva, reluzente e poderosa. Alguém pertence a esta igreja viva? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aí, por favor. Posso te dar um conselho? Pare de se meter em confusão. Pare de ficar comendo lixo tóxico de internet. Senta com esses irmãos de cabelos brancos. Visita as irmãs do círculo de oração de antigamente, os obreiros, e ouça deles as histórias. Isso é mandamento bíblico. Moisés recebeu uma ordem de Deus e chamou os velhos, e Deus tomou a boca de Moisés e disse: contem para os seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, a história do Deus de Israel. Contar o quê? Como ele abriu o mar vermelho, como ele bateu os inimigos, como ele fez chover maná do céu, como ele fez curas milagrosas. Está na hora de pararmos, de ficarmos apenas com a letra vazia e fria, porque a letra vazia e fria, ela mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos conhecer Deus de verdade, precisamos saber que Ele ainda caminha no meio dos castiçais. Precisamos entender que aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Precisamos entender que aqui ainda é Betel, e que há uma escada descendo do céu, e que aqui dentro tudo pode acontecer. Alguém acredita nisso?
Pode dar mais um grito de glória a Deus? E aí Paulo começa a dizer: quando vocês falam em línguas, vocês transcendem a mente natural. Se Paulo diz que só Deus entende, aqui não são línguas da terra, porque se fossem línguas da terra, os homens entenderiam. Paulo está falando sobre o dom de orar no idioma sagrado. Só Deus entende. Então, se Jesus te deu, não perca tempo, exerça, fale. Fale quanto? Se pegarmos a carta de Judas, que antecede o Apocalipse, Judas começa a falar do Espírito Santo, e do nada ele saca uma arma e diz assim: orem no Espírito Santo. Já leram isso lá? Orem no Espírito Santo. Aí o assembleano, você diz: irmãos, vou cantar um louvor e todo mundo ora em espírito. Aí todo mundo faz assim, ó. Isso não é orar em espírito, isso é orar em silêncio. Orar em espírito é você falar o idioma dele, é você falar, e não importa o que as pessoas vão pensar, ou até mesmo o que você pensa. Pastor, eu não estou entendendo. Continua falando. Você vai destravando a sua alma, e daqui a pouco, ó Deus te usando com revelação, ó Deus te usando com a palavra do conhecimento, ó Deus te usando com dons sobrenaturais. E olha a Assembleia de Deus, mais uma vez, operando com prodígios e maravilhas. Eu acredito em um poderoso avivamento antes do arrebatamento. Eu acredito que os nossos filhos não vão terminar os dias deles paralisados, frios e questionando. Eu não posso acreditar que o Deus da minha infância deixará os meus filhos perdidos e com dúvidas. Não posso acreditar nisso. E eu não posso acreditar que só porque temos ouro e prata, não podemos ter mais o levanta e anda. Eu não posso acreditar que porque congregamos num templo de Salomão, que esse templo não possa ter a essência do cenáculo. Eu não posso acreditar que nós queremos na igreja apenas o dom de mestre e de doutor, e deixamos de lado o evangelista e o profeta. A plenitude do ministério está exatamente nos dons do Espírito Santo. O que são os dons? Um adorno dado por Cristo à igreja. E nós não temos isso apenas no Novo Testamento. No Novo temos o cumprimento. Temos uma promessa disto lá em Gênesis capítulo 25 e capítulo 26. Eu encerro aqui. Lembram de Abraão já velho? Lembram de Abraão chamando Eliezer, seu servo? Lembra dele dizendo: Eliezer, vá buscar uma noiva para o meu filho. O seu filho era Isaac. Eliezer faz um voto: se eu encontrar uma moça, uma donzela, que me ofereça água, essa será a esposa do filho do meu senhor. Eliezer para na entrada de uma cidade onde tinha uma fonte de água. As donzelas, as virgens, vêm buscar água. Eliezer não está sozinho, está ele, os seus empregados e 10 camelos. A moça vem e oferece água para ele e para os seus camelos. Cada camelo bebe só 180 litros de água. A moça não tinha uma mangueira, ela tinha um cântaro, 1 litro, 2 litros no máximo. E a Bíblia diz que Rebeca fazia, e Rebeca descia, enchia o cântaro e subia. Descia, enchia e subia. Descia, enchia e subia. A Bíblia fala para nós qual é o caminho para ser cheio. Primeiro tem que descer. Não adianta ficar aqui dizendo que você está na igreja desde a época de Noé, que você já leu a Bíblia 850 vezes. Não adianta você ficar aqui pensando: isso aí eu sei, isso aí eu não sei. Você não é juiz de causas espirituais. Não adianta você dizer assim: não, aquilo é de Deus, isso aqui não é. Quem é você para saber o que é que Deus é capaz de fazer ou não é capaz de fazer? Qual é o homem que tenha conseguido prender a respiração e mergulhado no rio do avivamento e dizer: eu toquei o fundo? Ninguém conseguiu tocar o fundo até hoje. Tem coisas que Deus nunca revelou a ninguém. Quem sabe Ele não quer revelar a você nessa noite. Você entende? Tem que descer para encher e subir. Aí ela deu água para ele, para os camelos dele. Sabe Deus quantas horas isso durou? Até que ela leva ele para a casa dela. E lá ele faz um convite: eu quero que você seja a esposa do filho do meu Senhor. Aí alguém pergunta para ela:
irás tu com este varão, Rebeca? E ela diz, sim, eu irei. Aí a Bíblia diz que o servo tirou dos seus camelos joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os para Rebeca. Ele não deu um vestido de noiva, ele deu vestidos no plural. Ele não deu só joias de ouro, ele deu joias de prata, que é a tradução. Abraão, Deus Pai. Eliezer, Deus Espírito Santo. Isaac, Deus Filho, Jesus de Nazaré. Abraão pede para Eliezer ir preparar uma noiva para o filho dele. Deus enviou o Espírito Santo há 2000 anos para preparar a Rebeca, para Rebeca se casar com o único filho dele, que é Jesus. Aí o Espírito Santo, o Eliezer de Deus, veio, encontrou a Rebeca e está esperando que a Rebeca desça a fonte, encha o cântaro e suba. Porque se ela descer em humildade, encher, buscar e vir servir, aí ele vai tirar joias de prata, frutos do Espírito, joias de ouro, dons do Espírito e vestes de vitória, vestes de santidade, vestes de noivado e já vestes de casamento. Eu não sei você, mas eu pertenço à igreja do arrebatamento. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e desta igreja só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ouvir. Mas então eu te pergunto, Rebeca, você vai com essas vestes de derrota? Você vai sem adorno nenhum? Você vai sem os frutos, igreja? Você vai sem os dons, igreja? Você vai com vestes sujas, igreja? A Bíblia toda, Deus dizendo, eu tenho um povo, e eu tenho ornamentação e armamento pesado para dar a esse povo, mas o meu povo erra por falta de conhecimento. Aí vem você para esta reunião e pensa que aqui dentro é um teatro, onde você aplaude quando gosta, vai quando não gosta, levanta a hora que quer e vai lá fora. Aí você vem para a igreja pensando que está num cinema, onde você escolhe o filme que você quer assistir. Isso aqui não é uma reunião do Rotary Club, nem do Lions e nem da maçonaria, porque nesses lugares estão os melhores da sociedade. Tem gente que vem para a igreja pensando em encontrar aqui os melhores. Não, igreja é igual curva de rio, tudo que não presta para aqui dentro. Mas é que aquilo que não presta vem, e quando termina o culto, o lixo que entrou volta em forma de luxo. O sujo é adornado, tem as vestes trocadas, e recebe os talentos do Espírito Santo. Aí você vem para o culto e pensa que está num teatro. Aqui não é um teatro, eu repito, aqui ainda é Betel. Eu termino gritando, aqui ainda é a Assembleia de Deus. E a nossa marca é esta alegria e este fervor. Não troque isso por nada. E se você é batizado com o Espírito Santo e não orou em línguas essa noite, não fique conformado. Feche os olhos, trave uma guerra consigo mesmo e ore até falar em línguas. E se não falar aqui, sai andando por aquela rua buscando até falar em línguas. E se o diabo cruzar o seu caminho, agarre ele pelo chifre, esfregue a cara dele no chão e diga: sou assembleiano, e nada vai apagar o fogo do Espírito que está dentro da minha vida. Ore em outro idioma, crente assembleiano, e você se fortalecerá. E eu termino dizendo que eu descobri nos escritos da minha esposa que quando oramos em línguas, destravamos o que está travado na nossa alma: o medo, a angústia, esse sentimento de inferioridade, essa incapacidade. Quando você recebe o poder do Espírito Santo e ora em línguas, você vai contando tudo que travou a sua vida. Alguns seres humanos são tão incríveis que carregam memórias intrauterinas. Sabe o que é isso? Memórias de quando você estava no ventre da sua mãe, de quando a sua mãe apanhou, quando ela foi xingada, quando não tinha comida, ela passou para você via cordão umbilical. E aí você não sabe porque nada na sua vida dá certo. Aí Jesus cruzou o seu caminho e te salvou.
Ele podia ter te levado em uma igreja fria, mas Ele te salvou numa Assembleia de Deus. Aí vem uma Assembleia e diz assim: busca o Espírito Santo, busca. Aí vem você e diz: mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê, querido? O que vão falar de mim? Repito, quem fala de você não paga as suas contas, não te visita quando você tem necessidade. Agora, se você destravar a sua vida nessa noite, vou repetir para encerrar: se Jesus te der esta presença nesta noite, ninguém te segura. Você vai ter o melhor final de ano da sua história. E o ano que vem, se segura, porque Deus vai te elevar. E Ele vai te dar uma unção, uma glória tão grande, mas tão grande, que a pessoa que está do seu lado agora, se soubesse onde Deus vai te colocar, tiraria uma selfie. Porque agora ela está vendo você aí do lado dela, rindo, chorando. Mas daqui a alguns dias, com a presença do Espírito Santo, você será exaltado. Deus vai te levar para as nações. E a pessoa vai te ver na televisão, vai te ver lançando um livro, e vai falar: eu conheço. Aí alguém vai dizer: mentira. Estava do meu lado no culto. Mentira. Só tem um jeito de provar: essa selfie que você vai tirar nessa noite. Porque Deus não te trouxe aqui apenas para você cumprir uma tabela. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. E se alguém acredita nisso, tire o pé do chão e fique de pé comigo agora, por favor. Senhor, se é verdade o que eu preguei antes da minha oração, me dá um coral de línguas estranhas aqui nessa noite, Pai. Que comece entre os obreiros que estão na minha retaguarda, que passe pelas irmãs do círculo de oração, que visite a juventude naquela galeria, que venha sobre a banda e a orquestra, que venha sobre as crianças e os varões. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, faz ele mergulhar no oceano do Espírito. Espírito, Espírito, agora, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. vai assembleiano. Espírito, Espírito, Oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste enche, enche, agora, 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 já. Espírito, Espírito, Oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Com autorização do pastor Emanuel, me perdoe o horário, pastor, eu extrapolei uns minutinhos. Feche os olhos. Onde houver alguém que tenha coragem de falar: Deus, eu já fui mais fervoroso, e eu estou cansado de uma vida vazia. Se você tiver coragem de assumir e falar: eu já fui mais avivada, e eu sinto saudades de quando profetizava, pregava e interpretava línguas, eu te desafio a colocar a mão no peito agora. Tem coragem? Isso. Jesus, se existe sinceridade, derrama sobre esses homens e essas mulheres agora.
uma unção de renovo que vai mudar a vida deles para sempre. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. E onde houver, Senhor, alguém que já operou nos dons do Espírito Santo, devolve agora os dons para ele e para ela. Sacode a Assembleia de Deus em São José dos Campos, meu Pai, e mostra que o Senhor nunca mudou. Vem sobre nós agora, 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 já! Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover ligas estranhas por todos os lados. Sai molhar, molhado e revestido por agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Esta é a Assembleia de Deus. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos. Vindo no imenso trovão. Esse lado tem poder. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos. Sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai. Toda eternidade não resiste e sai pelo santo nome de Jesus. Para encerrar, levante a mão direita para o céu comigo. Abra a mão direita e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra o meu fervor, contra as minhas experiências, contra os dons do Espírito Santo, contra a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão com autoridade. Isso é um ato profético. Jacó ungiu uma pedra, e eu estou te pedindo para colocar na palma da sua mão esse mal. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E aí você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Depois vai olhar para alguém e vai dizer: o Espírito Santo ainda está conosco, e eu ainda falo no idioma do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na Assembleia de Deus em São José dos Campos, Ministério do Belém. 2,5. São José dos Campos será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace alguém do seu lado. Daqui pra casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Quero ouvir. Mas a igreja
arrebatada. Esta é a Assembleia de Deus, a igreja do arrebatamento. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecer. Amém. Quem pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho? Eu termino dizendo: não se envergonhe do Pentecoste. Não perquemos a nossa identidade. Deixe as pessoas falarem o que quiserem. Nós conhecemos o poder do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Feche seus olhos um minutinho. Mas eu disse os olhos, não disse a boca, tá? É uma escola bíblica, mas somos assembleianos. Será que tem alguém nessa escola bíblica nessa noite que há muito tempo não pisava em uma igreja e veio a convite de alguém? Tem alguém que orou muito para você estar aqui nessa noite. E aí, enquanto eu pregava, você dizia: se tu me amas, fala comigo, Deus. E Deus manda te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. E a senhora será uma mulher muito usada por Deus. O problema é que quando você foi excluído da igreja, o seu nome foi riscado do livro da vida. Está escrito: quando dois entre vós desligam na terra, é desligado no céu. Por isso você só pensa em 3 coisas na vida: morrer, matar ou se matar. Mas se nessa noite você tiver coragem de voltar, nós vamos orar para que tudo que foi roubado da sua vida seja devolvido. E o que eu tenho que fazer, pastor? É o velho caminho no corredor da igreja. Se você tiver coragem de voltar e sair do seu lugar e vir aqui perto, as pessoas estão voltando. Está vindo gente de terno e gravata. Quem olha por fora não vê o que está por dentro. A igreja orando, a igreja orando. Se você que está afastado dos caminhos do Senhor quer voltar agora, aproveite e venha à frente. Pastor, eu não sou evangélico, eu vim aqui a convite de um amigo, e eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na vida. Não é uma coisa, é uma presença. É o Espírito Santo. Você deixou em casa a sua mãe depressiva, o seu pai na cachaça, os seus filhos nas drogas. E se você entregar sua vida para Jesus nessa noite, Ele vai sair daqui e vai voltar para casa com você. As pessoas estão vindo, estão voltando, tem gente chorando. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Tem mais alguém? A igreja inclina a cabeça. Senhor, nós colocamos nas suas mãos essas vidas preciosas, as que estão chegando ainda, que todas elas têm os seus pecados perdoados, que todas elas têm o seu nome escrito no livro da vida, que todas elas, Senhor, tenham tudo que foi roubado sendo devolvido, que toda maldição herdada ou adquirida seja quebrada, e quando o culto terminar, voltarão para casa escoltados pelos anjos, e amanhã voltarão para o culto de novo, porque a festa continua. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: alguém pode dar um abraço nessas pessoas? E a igreja, um glória a Deus de novo. Pronto. Alguém pode dar um abraço nessas pessoas que voltaram aqui? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi abençoado nessa noite? Posso voltar outro dia aqui? Se o pastor deixar e desejar, conte comigo. Muito obrigado, meu chefe.